Oi, gente, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou aguardar a galera entrar aí para me falar para vocês sobre esse ocorrido, né? Mais uma pérola, infelizmente. Nós vivemos tempos dificílimos no que diz respeito às diferenças e etnias de cultos e o respeito pela religião do outro. Eu fiz algumas postagens hoje, eu acredito que vocês puderam ver. Amanhã é dia da consciência negra, 20 de novembro. E eu entendo que na condição de negro, de sacerdote do culto de matriz africana, na condição de um negro que batalhou, que lutou, que saiu do interior, né? O negro que sai da senzala, o negro que faz a Casa Branca surtar, o negro que luta, que é chamado de ativista, eu tenho que fazer jus pelo menos aos nomes que me dão, que é defender sim a minha raça, a minha ancestralidade, a minha fé e o meu culto, sem desrespeitar os demais. Postei hoje algumas mensagens e algumas fotos dos meus orixás, da minha pombogira, do meu caboclo. Sou iniciado para o orixá. Boa parte de meus amigos, se não todos, sabem disso. Sou raspado, iniciado para o santo. Sou de Ologunedé, o orixá guerreiro, caçador da boa sorte, da prosperidade, da abundância, da boa guerra, a guerra que se vence. Nhançã, minha mãe, é meu adjuntor, meu segundo santo, sendo essa senhora o meu tudo abaixo de Deus. Minha mãe biológica e mãe Nhançã são mães incríveis. E um senhor evangélico aí da Assembleia de Deus, que inclusive eu printei e vou postar o print nos comentários. Esse senhor comentou o seguinte, que eu já estava no quinto dos infernos, porque eu disse que o diabo pertencia ao cristianismo. Eu acredito que ele não leu o texto correto. Eu fiz um texto em cima da postagem do vídeo de minha pombogira, explicando que quem não conhece Exu, quem não conhece pombogira, ou como chamam aí de forma coloquial, pombagira, que é um termo errado, é pombogira, que vem de pambunigila, que na verdade é um inquice do culto banto, mas se afeiçoou a esse termo aqui no Brasil, enfim, que aqui em São Paulo conhecemos como catiços e na Bahia como entidades, eu recebo a cigana Esmeralda, minha pombogira cigana Esmeralda. Uma senhora de extremo poder, extremo valor, extrema diretriz, uma senhora que eu admiro, a entidade que me ensinou a ser não só um ser humano melhor, mas a pisar com os dois pés no chão e saber que o mundo dá volta. Saber que não podemos pisar o próximo, saber que não podemos desfazer do que o próximo acredita, porque o mundo dá voltas. Saber dar as mãos ao outro, porque amanhã eu posso precisar dessas mesmas mãos que eu socorri. É isso que Pombogira me ensinou. Pombogira me ensinou que a dor é passageira. Pombogira me ensinou que a vida é feita de dores, lutas, guerras e que eu tenho que estar de pé para enfrentar e vencer isso. Sendo o dia da consciência negra e fazendo jus à minha crença, eu realizei essas postagens e nos textos estão escritos o seguinte, aliás, no texto referente ao vídeo da Pombogira, que o diabo pertence ao conceito, ao sistema de crenças cristão. Sim, meu irmão, se você é um teólogo, como você está aí apregoando a palavra de Deus, eu acredito que você já estudou sobre Lúcifer, a queda do Lúcifer e toda essa mitologia, que eu respeito. Assim como eu tenho meus titãs também, e eu exijo o teu respeito e dos demais. Acredito eu que você sabe que o diabo, ele é uma figura constituída, um arquétipo totalmente estereotipado, né? Você já ouviu falar num Justiniano? Já ouviu falar nesse nome? Conhece esse nome? Justiniano. Dá uma pesquisada quem foi esse senhor. Dá uma pesquisada o que ele fez com a Bíblia, que significa biblioteca, o nome Bíblia. Deixa eu ensinar para o senhor um pouquinho, tá bom? Bíblia é biblioteca, se o senhor não sabe, é a reunião de livros sagrados.
Esses livros foram selecionados na época em que nosso amigo Justiniano estava ali em sua total soberania. Esse mesmo livro foi utilizado e o é ainda hoje para fins políticos. Tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa bacana se soubermos extrair, estudar e fazer por onde. E eu respeito, tá? Eu respeito totalmente. Eu tô te dizendo o que é verídico. Estuda um pouco de história, faltar dessa disciplina, ou se teve foi de uma forma bem rasa. E eu entendo, eu não te julgo por isso. Estudar ainda dá tempo de você ir lá e buscar as informações. O nosso amigo Justiniano pegou esses livros e essa figura do diabo cristão, ela se fortaleceu principalmente quando os jesuítas foram para o solo africano catequizar os negros. E quando os negros vieram aqui para o Brasil e foram catequizados pelos jesuítas. Você sabia disso? O indígena foi enganado por um espelho. Quem estuda história sabe o que eu estou falando. Um espelho. O indígena foi enganado, o negro, ele foi escravizado através da catequização, a cristianização do negro, do indígena. Porque Cristo não era cristão, Buda não era budista. O cristianismo é institucional, é instituído. Quando eu falo no cristianismo, eu falo de uma instituição e eu falo de uma religião. Porque tem um conjunto de crenças que deve ser respeitado e eu respeito. Tem essa figura estereotipada do diabo que foi associada a Exu Orixá lá na África. Por quê? Quando chegaram lá na África, os jesuítas, a igreja viu a figura de Exu, um orixá dinâmico, um orixá que não é o bem nem é o mal, um orixá que não é o conceito do pecado original, porque nós não acreditamos, né? Que a cobra falou com a mulher comeu a maçãzinha e deu para o homem, nós não acreditamos mais e respeitamos. Isso aí eu acho primordial, é uma questão até ética, respeitar essa parte religiosa. Eu não sou obrigado a acreditar, mas a respeitar. E aí, quando a gente entra nesse diálogo, nós temos que entender que ao se deparar com a figura de Exu em solo africano, um orixá, uma divindade que não é boa nem ruim, uma divindade que pune o malfeitor, uma divindade que não tolera aquilo que é indisciplinado, uma divindade que tem os chifres como seu símbolo e o falo, o pênis como seu símbolo. Mas o que é esse pênis? A igreja era totalmente, ainda é erotizada. Esse pênis, meu irmão, não era para você brincar, não era para você erotizá-lo, olhar para esse pênis e criar desejos. Não! O ogô que Exu carrega, o pênis que está lá em solo africano nos assentamentos de Exu, o ogô que representa o falo masculino aqui no Brasil, nada mais é do que o símbolo de fertilidade, de perpetuação da espécie humana. É a criação constante do mundo, essa dinâmica da vida, que é o nascer, renascer, quantas vezes preciso for. É a união do homem com a mulher gerando uma nova vida. Exu, ele é o prazer ligado à fecundidade e não o prazer simplesmente profano. Não o prazer simplesmente banalizado. Acredito eu que os nossos amiguinhos jesuítas erotizaram tanto o falo, olharam, não sei se deu assim uma alegriazinha neles, não sei o que é que rolou. E aí demonizaram Exu, sendo que os cornos, porque a origem da palavra corno, para quem não sabe, os cornos, os chifres, são símbolos de poder nas religiões pagãs. Pagão, aquele que é do campo, o homem que vem do campo, aquele que não é cristão. Esse é um pagão. Eu sou pagão, porque eu não sou cristão. Logo, o símbolo dos cornos, dos chifres, no paganismo é símbolo de poder, de imponência. Os caçadores na África, quando caçavam, depositavam os chifres dos animais em santuários, ao pé das árvores, em oferendas aos deuses que acreditavam. Índios tinham esse costume também. É uma questão de estudo, é uma questão de história, é uma questão de
Ter sabedoria para buscar conhecimento e não sair dizendo que os outros estão no quinto dos infernos por afirmar que o diabo é uma figura cristã. Porque é criada pelo cristianismo, alimentada por ele e faz parte do conceito. O que é que eu posso fazer? Bem como meus orixás fazem parte daquilo que eu acredito. Pai Exu faz parte daquilo que eu acredito. A minha cosmogonia não é a sua cosmogonia. A tua escatologia não é a minha escatologia. A tua hermenêutica não é a minha hermenêutica. Isso é subjetivo. Temos formas de ver o mundo diferente. Formas de viver diferente. A religião do preto é tão massacrada, cara. É incrível. Eu fiz uma postagem sobre isso falando o seguinte. Se a gente fala do 11 de setembro, ok, nossa, que triste. E foi triste realmente. A gente relembra até hoje daquele terror todo. Se falamos do Holocausto lá dos judeus, mais triste ainda. Mas falou da escravidão, tem que vir um infeliz, desculpa usar o termo, e já falar. Olha lá, começou o vitimismo. Olha lá, começou. Bola pra frente, esquece isso, já tem tempo isso. O negro gosta muito de se colocar no lugar de coitado. Sabe por que as pessoas afirmam isso? Porque elas não entendem o que é racismo estrutural. Elas não estudaram, elas são ignorantes. E se estudaram, só pegaram um papel, um diploma, um pedaço de papel e pronto. Porque conhecimento zero. Elas não sabem o que é um racismo estrutural, um racismo institucional. Elas não sabem o que é o racismo velado, nem tampouco preconceito racial. O diálogo interracial ele deve ser saudável, porque está ligado a culturas, a costumes, a crenças. Nem todo negro, para você ter ideia, tem que gostar de samba. Só para te dar um exemplo do que eu quero passar para você. Nem todo negro gosta de carnaval, nem todo negro é da macumba, Então por que estigmatizar e generalizar de forma malévola a religião do preto, se existe estereotipação do próprio preto, e eu não estou falando aqui da colorização, mas da identificação subjetiva de raça, não só do biotipo? Por que fazer do negro um objeto em que eu descarrego todos os meus preconceitos? O gato preto é ruim, a galinha preta é ruim. Tudo que é preto não presta na boca desse povo. A religião do preto não presta. O tambor do preto, o atabaque do negro incomoda, mas a vigília da igreja não incomoda. A vigília da igreja, e retetê lá, braxubre, e canta, e embora lá tocar, e embora, vamos pra cima. Caramba, a gente respeita e vira noite. Eu tenho uma amiga, inclusive, que está com sérias dificuldades para dormir devido a esse tipo de coisa. E a gente respeita. Então por que não respeitar o nosso culto? Eu não bato na porta da sua casa para pregar nada. Eu não quero te converter a nada, porque o candomblé é uma religião de escolhidos. O candomblé é uma religião, o orixá é um tipo de culto que não se escolhe, você é escolhido, você é chamado para tal. Aqueles que passam pelo candomblé e depois vão para uma igreja esculhambar o candomblé foram enganados por charlatões, por gente safada que usa o nome do culto para usufruir do dinheiro dos outros e desgraçar a vida dos outros. Não é a religião que tem culpa, é o que fazem em nome da religião. Assim como tem pastor, safado também. Padre. Toda religião tem gente ruim, porque é característico do ser humano falhar. É característico do ser humano mentir. É característico do ser humano manipular. É característico do ser humano dominar. Mas não, a religião do preto tem que carregar todo o peso. O cara falou que é um bandista, todo mundo olha. O cara falou que é do candomblé, todo mundo olha. Se você coloca uma guia para entrar em um ônibus, em um trem, já se benzeram na minha frente. Mas se você pega uma Bíblia e coloca debaixo do braço, ok. E você vem me dizer que o Brasil não é um país cristão? O Brasil é um estado laico na teoria, porque na prática sabemos que é cristão sim. E esse cristianismo está matando gente. Esse cristianismo está adoecendo as pessoas. Esse cristianismo virou teologia de prosperidade. Em que
Quem não tem um carro, quem não tem uma boa vida, quem está na merda total, não tem Deus no coração, tem um espírito devorador dentro da sua casa. E isso é tão contaminador que tá vindo por culto de matriz africana, tá vindo pro culto de matriz africana também. Tá entrando no candomblé, infelizmente, porque o branco tá trazendo, lembrando que não estou falando aqui de colorização, tá? Eu quero deixar isso muito bem dicotomizado aqui, discernido. O branco tá trazendo isso pro candomblé. Olha, se você não tem um bom carro, não tem uma boa vida, você não tem axé. Você já estudou o que é axé, pelo amor de Deus, meu senhor? Axé é ter paz, dormir no teu colchão em paz, é ter saúde, é ter o que comer, o que beber, é ter um trabalho para se manter, é levantar, é ter vida. Isso é axé. O resto é conquista material, por mérito próprio, ou enganando os outros, ou tirando em cima da desgraça dos outros, igual as igrejas estão fazendo, muitos templos estão fazendo. Mas não, o povo cisma com a religião só do preto. Aí vem esse senhor, embaixo do vídeo que eu publiquei, e fala que eu vou pro quinto dos infernos porque eu falei que o diabo pertence à figura cristã, mas pertence. Vamos estudar, vamos ver como essa dialética foi feita em torno do culto afro-brasileiro. A diáspora, somos frutos da diáspora. Eu acho que esse senhor nem sabe o que é diáspora, já começa por aí. Nós somos frutos da diáspora. Somos uma religião genuinamente brasileira, porém com complementos fortemente africanos. Daí o termo culto de matriz africana. Nossa mater, nossa mãe é África. Só que em solo brasileiro nós adaptamos o nosso culto. Nós adaptamos esse culto. E cabe aos evangélicos respeitar o nosso culto como nós temos que respeitar o culto dos evangélicos. Mas isso não está ocorrendo na prática. Mãe Leuda, lá em Porto Seguro, quem pôde assistir, procura aí na minha linha do tempo, entrou uma senhora evangélica, destruiu tudo dentro do terreiro dela. Quebrou tudo, ela deu uma entrevista com lágrima nos olhos. E aí, o que vocês me dizem disso? Se uma pessoa entrar hoje dentro de uma igreja quebrando púlpito, quebrando microfone, rasgando Bíblia, quebrando imagens, seria legal isso? Isso é intolerância. Intolerar é não aceitar o diferente. Intolerar é não conhecer e não se dar o direito de conhecer. É repulsa, é ter nojo de algo que sequer eu examinei. O preconceito vem do pré-conhecer, ou seja, eu não conheço algo e eu já julgo aquele algo. Eu não sei do que se trata, mas eu vou querer ser ousado e falar de algo embasado em minha história subjetiva e pessoal. Porque assim como esse senhor é evangélico, boa parte dos evangélicos, infelizmente, vão pelo viés bíblico. Logo, vão pegar para Exu e dizer que é o diabo, vão dizer que Mãe Yansan é o diabo, vão dizer que a pombogira é que faz a mulher se prostituir, é a pombogira que faz a mulher dar para 10 homens, é a pombogira que faz a mulher ser safada, e esses termos mais grotescos que utilizam por aí. Não é assim, pombogira não é bagunça. Pombogira não é isso, pombogira é ordem, disciplina. Se usam o nome de pombogira para fazerem suas safadezas e se justificarem, satisfazerem seus desejos em cima disso, é um problema de caráter de quem faz isso. Porque pombogira, de fato, é uma rainha que sabe sentar no seu trono e reinar. Como ela mesma canta, para ser rainha não basta sentar no trono, para ser rainha tem que saber governar. Pombogira e Exu é ordem, não é bagunça. Pombogira e Exu é disciplina, é respeito. Eu sou muito grato a Deus por ter Exu e Pombogira em minha vida. Eu sou muito grato a Deus. Nossa, você fala de Deus e Jesus Cristo? Claro que sim, sou fã, sou adepto, porque eu não sou cristão e Cristo também não era, ué. Deus não desceu na terra e instituiu o cristianismo. Conversa lá com o nosso amiguinho Justiniano que você vai entender como nasceu o cristianismo. Aí sim você pode tomar um café comigo e debater sobre isso. Ou refazer esse cursinho aí de teologia e dar uma afinada nessas matérias. Estudar é uma coisa, decorar é outra e ler por ler também é outra. A falta de senso científico das pessoas, de pesquisar, de ir atrás, de se jogar, de se debruçar, tem feito gente agir dessa forma que esse senhor agiu hoje comigo.
como outros evangélicos já agiu comigo e com outros irmãos, como a Cailane do Rio de Janeiro, que levou uma pedrada na cabeça de um irmão da igreja saindo do terreiro porque estava toda de branco com os carregos de Pai Logoedé. E aí eu pergunto para vocês, devemos ou não devemos discutir sobre preconceito e intolerância religiosa? Porque diz que religião e futebol não se discute, nem política. Quando eu vejo alguém falando isso do meu lado, eu só dou uma olhada torta para a pessoa e saio de perto. Porque enquanto o nosso país não discutir religião e nem política, relações de poder, isso não vai se resolver. Já somos estigmatizados. Já temos uma marca perpetuada na história. O branco tem sim seus privilégios, isso não tem nem mais o que falar em relação a isso. Eu sei o que eu vivencio por ser negro de candomblé, pai de santo. Eu sei a perseguição que eu sofro por causa disso. Vocês me acompanham, vocês acompanham um pouco da minha trajetória. Eu não exponho de todo aqui na rede social, porque tem fases de nossa vida privada que diz respeito a nós mesmos. Mas se eu fosse expor tudo pra vocês, vocês iam dizer, caramba, dói, gente. Ser negro dói. E não é exagero, não. Só que eu sangro como você, eu sinto dor como você sente também. Eu tenho sonhos como você. Eu sou um ser humano igual a você. Eu bato cabeça no chão para aqueles que me levantam na vida. É isso que eu faço. E eu só exijo uma coisa dos cristãos: respeito. Porque eu vou respeitar. Tenho certeza que eu vou respeitar. Eu não vou fazer chacota do culto, da religião de vocês. Poderia. Igual vocês fazem com o nosso culto. Deixando claro que eu não estou generalizando. Como eu falei, eu tenho amigos evangélicos incríveis. Porém, ainda tem aqueles, né? Eu não tenho nada contra, mas esse mais é preconceito velado. Quem não tem nada contra não precisa se justificar antes de expor algo. Ah, eu não tenho nada contra, mas, gente, para de preconceito velado, para de hipocrisia. Estamos em uma era em que todo mundo fala o que quer na rede social, vomita o que quer. Tem gente evacuando pela boca aos montes. Tem gente aí fazendo o que quer. A produção de conhecimento está tão empobrecida que as pessoas se atacam sem o mínimo de respeito, desconsiderando os aspectos étnicos, culturais e subjetivos do outro. Caramba, se eu tivesse oportunidade e estrutura para entrar no mundo político, ou eu morreria rápido, ou eu faria uma reviravolta em torno disso. Porque eu não acho justo tanta coisinha acontecendo por aí e as nossas autoridades fingirem que não vê. Claro, qual é a maior bancada que existe lá dentro? A bancada evangélica, né? Pois é. Essa bancada, olha, parabéns. Até o nosso patrimônio queriam pegar, o nosso acarajé. Bolinho de Jesus, ô meu amigo, é acarajé. Você já estudou a história do acarajé? Você sabia que o acarajé matou a fome de muitos negros, de muitas pessoas, e mata até hoje? Você sabia disso? Você sabia que o acarajé é tese de mestrado e doutorado, tem um peso cultural? É o acarajé, aquele bolinho de Jesus que você chama bolinho de Jesus. Você sabe a implicância do acarajé no que diz respeito à cultura negra aqui no Brasil? O impacto do acarajé. Olha só, o acarajé. Aquele bolinho simples que você olha e não dá nada. E que você aí chama de bolinho de Jesus para negar a origem dele, que é uma comida de mamãe Yansan. Você pode chamar de bolinho de Buda, de Krishna, do que for. Acarajé sempre vai ser de Yansan e ponto final. Eparrei, olha, benção minha mãe. Acarajé é de Yansan, gente. Yansan matou a fome do povo com acarajé. Yansan comia os chumaços, as bolinhas de fogo, acará. Olha de Mario, olha caralô se jocoló. Olha de Mario, olha caralô se jocoló. Olha de Mario, olha de Mario. Agora vocês querem embranquecer o nosso culto? Querem o quê? Já colonizaram o país.
Já colonizaram tudo que podia. Agora o candomblé vai sofrer o quê? Uma branquitude? Aliás, isso já está ocorrendo. A branquitude dentro do candomblé. Porque o conceito de negro para as pessoas só é de biotipo. O meu nariz grande, as minhas orelhas, o meu cabelo ruim. As pessoas não sabem que está para além da colorização. Isso é uma questão de estudo étnico-racial. Envolve outros aspectos, tá, bonitinho? Então, antes de sair mandando os outros ir para os infernos, julgando que o outro tá no inferno. Ah, detalhe, esqueci, para encerrar. Não acreditamos em inferno. Que pena, sinto muito te dizer. No nosso culto, o inferno não existe, porque a noção de pecado original também não existe dentro do candomblé. Nós somos um culto que acreditamos que o que fazemos, recebemos de volta. Ponto final. Aqui se faz, aqui se paga. Acreditamos em um orixá chamado Xangô e no próprio Pai Exu, responsável por conduzir esses atos de justiça, de punição. Se você fez o mal, você recebe o mal. Se você fez o bem, você recebe o bem. E ponto final. O equilíbrio da humanidade, o equilíbrio universal, ele tem que ser restabelecido conforme as leis naturais da vida. Não seguimos nenhum livro, mas respeitamos todos os livros, porque somos espiritualistas. E a espiritualidade vê o sagrado em todos os livros, enquanto a religião vê o sagrado em um livro só. Aí fica difícil. Fica bem difícil. Eu espero que todos possam refletir. Eu senti a necessidade de fazer essa live, eu não poderia encerrar essa tarde, mesmo trabalhando aqui, fazendo as coisas, mas eu não poderia encerrar essa tarde sem esse desabafo. Respeita a minha fé. Sou de axé, que eu respeito a sua religião. Não entra no ônibus pregando, não entra no metrô, porque eu não bato em sua porta. Vamos viver de forma ecumênica, me dá as mãos que eu te dou as mãos. Mas respeita a minha galinha preta, respeita a minha farofa de dendê, respeita o meu acarajé, respeita o meu enxiliê, respeita a minha macumba, porque eu respeito a sua Bíblia. Muito obrigado. Muita paz e muita luz a todos. Obrigado, viu, gente? Jô, Tarcísio, Kátia, obrigado a todos vocês aí que assistiram. Compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Eu vou deixar abaixo o comentário desse senhor, tá bom? O print. Abraços.